Padre chocante! Abuso inesperado no dia do casamento revela um segredo da família. Ana estava radiante, seus olhos brilhavam como estrelas. A antiga igreja, cheia de flores brancas e música suave, era o cenário perfeito para o que todos acreditavam ser o auge de sua felicidade. Com um vestido de renda que flutuava ao seu redor, ela parecia uma verdadeira princesa. Porém, lá dentro, uma inquietação crescia, um frio na espinha que não a abandonava. Algo não estava certo. Apesar do sorriso confiante, seu coração pulsava acelerado. Os convidados se acomodavam, sussurrando sobre o casamento perfeito que todos esperavam. As paredes da igreja, cobertas de história e tradição, agora refletiam um clima de expectativa. Ana respirou fundo, tentando afastar os pensamentos sombrios que insistiu em invadi-la. Então a marcha nupcial começou a tocar e, com um olhar fixo em Miguel, seu noivo, Ana deu o primeiro passo em direção ao altar. Foi nesse momento que tudo mudou. O sacerdote, uma figura venerável conhecida por sua sabedoria, interrompeu a cerimônia com um tom grave. Há algo que todos precisam saber. Sua voz ecoou entre as paredes de pedra, causando murmúrios de surpresa e nervosismo na multidão. Ana sentiu seu estômago embrulhar. Ele olhou nos olhos de Ana e, com um gesto dramático, revelou um segredo que pairava como sombra sobre suas famílias. Há anos, um pacto obscuro entre as suas famílias existe. Eu possuo provas e não posso prosseguir com esta união sem antes expô-las. Segredos e traições que podem arruinar não apenas este casamento, mas a vida da jovem aqui presente. O choque tomou conta do espaço. O olhar amoroso de Miguel se transformou em confusão e hostilidade, como se ele estivesse diante de uma estranha. Ana ficou paralisada. O amor que sentia por Miguel estava em guerra com a lealdade à família, que sempre lhe ensinara a seguir o caminho da normalidade. Mas que verdade era essa que ameaçava tudo? O padre continuou, suas palavras cortantes, desvendando não apenas erros ancestrais, mas tragédias que sua mãe, Margarita, tentara esconder a vida toda. O clima esquentou enquanto os convidados trocavam olhares de espanto e incredulidade. Murmúrios aumentaram e alguns começaram a se afastar, enquanto outros trocavam palavras sussurradas sobre a gravidade da situação. Ana via rostos conhecidos se distorcendo em descrença, a realidade se desmoronando ao seu redor. Como assim ela não sabia quem ela realmente era? No auge do caos, Ana começou a conectar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Abusos, traições, um legado que a aprisionava. E o olhar do padre? Ele exibia uma satisfação estranha, como se estivesse se divertindo com o sofrimento que provocava. Quando tudo parecia perdido, uma mensagem anônima apareceu, vibrando em seu celular, trazendo outra onda de tensão. O que poderia ser agora? Uma nova ameaça? Algo ainda mais profundo? Ana hesitou. Seu coração batia descompassado. Aquela poderia ser a hora da verdade. Mas como lidar com tudo isso? O que ela faria agora? A luta estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava em choque. O padre tinha acabado de soltar uma bomba na cerimônia de casamento. E a atmosfera estava carregada de tensão. Mas naquele momento o celular dela vibrou de novo. Ela hesitou, mas a curiosidade a dominou. Era uma mensagem anônima. Seu coração acelerou. O que mais poderia ser revelado? Você não sabe quem realmente está ao seu lado. Revele os segredos antes que seja tarde demais. A mensagem a deixou inquieta. O que isso significava? Ela olhou para Miguel, mas ele estava perdido em seus próprios pensamentos. A expressão de confusão ainda estampada no rosto. O que mais ele não sabia sobre a família dela? E sobre a própria história dela? O murmúrio da multidão ao redor parecia um eco distante. E tudo desbotou, exceto a figura do padre, que parecia estar esperando ansiedade em seus olhos. Se você nem der um passo à frente, Ana, estes segredos te consumirão. Ele disse com uma calma preocupante. Com o nó na garganta, Ana deu um passo hesitante em direção ao altar. Ela queria entender, precisava de respostas. Que pacto é esse? Que segredos você conhece sobre mim, sobre nós? Sua voz tremeu, mas a determinação crescia. O padre sorriu de forma sombria. Se lembrarás do que esqueceram, entenderás o que aconteceu. Ele gesticulou e as portas da igreja se abriram lentamente. O barulho intenso da rua e da cidade lá fora invadiu o ambiente, como um sinal de que o que estava prestes a ser revelado era maior do que tudo ali. Neste momento, do fundo da sala, alguém gritou. Era Michele, a melhor amiga de Ana, que entrou correndo, o olhar de desespero. Ana, você não acredita no que aconteceu? Ana sentiu seu coração disparar. O que foi, Michele? É a sua mãe. Ela está... Não é o que você pensa. A voz dela soava desesperada, mas também cheia de urgência. Michele fez sinal para que Ana se aproximasse, e quando ela fez, a amiga sussurrou. Margarita não é quem você pensa. Ela não é apenas sua mãe. Ela é parte do pacto. O mundo de Ana começou a desmoronar. Como assim sua mãe estava envolvida em um pacto obscuro que poderia destruir suas vidas? O que está acontecendo? Ana questionou, os olhos arregalados de incredulidade. A multidão murmurava agora, e o clima de festa havia se transformado em uma tempestade de incertezas. Todos estavam assistindo, ansiosos e confusos. O que estava sendo revelado era uma história muito mais profunda de dor e traição do que un simples amor de casamento. O olhar del padre se iluminó como si él estuviese cativado pela revelación. Eso, Ana, si tú saber la verdad, poderá mudar todo. Sua madre fez escolhas. Escolhas que afetarán o seu futuro e o de Miguel. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas y o nó en el pecho se apertó. O palco estaba montado, as revelaciones estaban a porta y ella precisaba decidir. Enfrentar la verdad o se esconder. Atrás de mentiras familiares. Mas bem naquele instante, um som alto ecoou pela igreja. Um barulho de vidro quebrando.
O altar começou a tremer e uma figura encapuzada apareceu na entrada. O ambiente ficou em silêncio, os olhares fixos na nova presença. Quem era? O que mais poderia ser revelado? A tensão cortava o ar como uma faca, e Ana sabia que uma nova camada de segredos estava prestes a desabar sobre todos ali presentes. E agora, o que mais poderia vir à tona nesse dia que já parecia um pesadelo? O silêncio na igreja era ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. A figura encapuzada, envolta em panos escuros, moveu-se lentamente, revelando um rosto que ninguém esperava ver ali, naquele momento. Era Clara, a irmã mais nova de Ana, que desaparecera há anos. O choque foi instantâneo, um misto de alívio e terror. Os sussurros aumentaram, os rostos se tornaram máscaras de incredulidade. Clara! Ana gritou, a voz quebrada pela emoção. O que ela estava fazendo ali? O olhar de sua irmã pairou sobre a multidão antes de fixar-se, aflito, em Ana. Os olhos dela refletiam um desespero que atacou o coração de todos que assistiam. Você precisa saber a verdade, Clara disse, e a voz dela era como um fio de esperança perdido no caos. O padre observava, preso a um sorriso conhecido, quase triunfante. As palavras de Clara, no entanto, pareceram ser um golpe direto no peito de Ana, como se a vida dela inteira estivesse prestes a ser desfeita em segundos. Os murmúrios na igreja se intensificaram. O que você está dizendo? Ana perguntou, a mente girando. Clara hesitou, mas então com um gemido profundo começou a falar. Ana, há muito tempo, quando eu desapareci, não foi por vontade própria. Fui levada. E quem me levou foi nosso pai. Um choque coletivo varreu a sala. Miguel a olhou, sua feição agora um misto de confusão e medo. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. A imagem do pai, a figura que sempre foi uma sombra robusta e protetora, agora se desmoronava em uma nuvem de segredos escuros. Ele fez um pacto, o mesmo pacto que o padre mencionou. E não só isso, mas ele também... Ele está vivo! As palavras saíram como um grito, e o eco delas fez a igreja tremer. O tempo parecia congelar enquanto Ana tentava assimilar a enormidade da revelação. Como é possível? Ana questionou, agora inundada de emoções contraditórias. Clara continuou, sua voz mais firme. Ele nunca nos abandonou, Ana. Ele estava escondido, protegendo você de um destino terrível. Um destino que ainda pode ocorrer se não agirmos agora. Os convidados estavam em um frenesi. A tensão no ar quase palpável. Ana sentia seu coração acelerado. Proteger de quê? O que você sabe que eu não sei? Sua voz tremia, mas a determinação começava a surgir, como se uma luz tênue estivesse se acendendo em meio às sombras. Há algo que ainda não entendi. O que ele queria de nós? Por que esse pacto? Ana implorou, quase desesperada. Clara deu um passo à frente. A expressão dela misturava coragem e tristeza. Ele não só fez um pacto, Ana. Ele fez algo muito pior. A verdade é que nossa mãe não é quem você pensa. Ela realmente teve um papel nisso tudo, como guardiã do segredo. Mas o que ela não contou, o que você precisa saber, vai mudar tudo. O padre, observando o desenrolar da situação, parecia cada vez mais satisfeito. Você deve escolher, Ana. Conhecer o passado ou continuar vivendo sob a ilusão? Neste momento, um grito cortou o ar de forma abrupta.
Pare! Era Margarita, a mãe de Ana, sua voz balançando com uma terrível mistura de raiva e dor. A tensão na sala subiu a níveis insuportáveis. Todos olhavam para ela, dos olhos perplexos de Miguel até os rostos confusos dos convidados. Você não sabe o que está dizendo, Clara. Margarita colocou-se entre as duas irmãs, como uma muralha. O que você quer que ela saiba? Você não está pronta para essa verdade. Ninguém está. A verdade é que você não pode mais esconder. Clara retrucou, a força crescendo em sua voz. As palavras pareciam se chocar, e Ana ficou sem saber em quem confiar. Coronéis e lealdades estavam sendo jogados ao vento, em uma nova tempestade de revelações. A igreja se tornava um campo de batalha de sentimentos. E tudo parecia desmoronar em direção ao abismo. Ana sentia um frio na espinha. O que mais estava oculto? E se a verdadeira natureza dela, a verdadeira história de sua família, estivesse prestes a ser exposta? O nó na garganta sufocava. A cada segundo era mais difícil respirar. E entre a lama dos segredos, enquanto as vozes se levantavam, em um coro de incertezas, Ana soube que uma decisão teria que ser tomada. A vida dela nunca mais seria como antes. Que quer que acontecesse a seguir, ela precisava estar pronta para enfrentar. O silêncio na igreja era ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. A figura encapuzada que todos pensaram ser a salvação era a última coisa que Ana esperava. Clara, sua irmã, havia reaparecido do nada. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Margarita, a mãe de Ana, olhava atordoada, como se tivesse visto um fantasma. Você não sabe o que está fazendo, Clara! Gritou Margarita, seu rosto transformando-se em máscara de desespero. Volte agora! Mas Clara permaneceu firme entre o medo e a determinação. Para Ana, o mundo estava girando. O peso das revelações parecia esmagá-la. E para cada resposta que surgia, mais perguntas brotavam. Você não entende. Ele nunca abandonou a gente, Clara exclamou, a voz carregada com a urgência de quem carrega um fardo. E o que se passou com você, Ana, com nós duas, está ligado ao pacto. Os murmúrios da multidão tornaram-se um burburinho. Todos estavam atônitos, tentando digerir a história de Clara. Ana olhou para Miguel, que parecia perder o fio da meada, ainda um choque. Foi nesse momento que uma nova reviravolta ocorreu. O altar começou a tremer mais intensamente, como se o próprio chão estivesse se revoltando. Ana sentiu uma onda de pânico. O que está acontecendo? Questionou, desesperada. Subitamente, uma luz muito forte preenchia a igreja. Uma luz que não parecia natural. Os convidados começaram a gritar, alguns recuando, enquanto outros buscavam abrigo. E então, a figura encapuzada ergueu as mãos. Um gesto simples, mas que causou um impacto imenso. Parem! Gritou ela, e uma energia pulsante irrompeu do seu corpo, fazendo com que todos parassem. Ana ficou paralisada, atenta à nova presença. Você não deve se envolver. A voz era estrondosa e ecoava como um trovão. Ana piscou, tentando entender. Era a própria presença de Clara, que pulsava com uma força que a igreja nunca tinha sentido antes. De repente, a luz se concentrou e uma sombra mais densa começou a se formar ao redor de Clara. Os olhos de Ana se arregalaram ao perceber que a irmã estava mudando, como se estivesse se transformando em algo diferente. E então, uma revelação devastadora. Eu sou a portadora deste segredo, Ana.
não só entre nossas mães e pais, mas algo mais profundo, mais antigo. Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou o que os outros temem. O olhar de Clara se tornou penetrante, como se soubesse a verdade universal que ninguém mais poderia suportar. Eu sou a última guardiã do que estamos falando. Margarita não é quem você pensava, e nem eu sou. Nossas vidas foram entrelaçadas em uma teia muito maior. E para que você entenda, é preciso que você também se transforme. Ana ficou em choque. O mundo dela estava se desmoronando. As palavras de Clara não apenas revelavam um passado sombrio, mas também uma conexão sobrenatural, uma promessa que havia sido feita há décadas. Os convidados, agora horrorizados, olhavam com medo. O que estava acontecendo era de um nível que eles não podiam sequer começar a compreender. A luz ao redor de Clara parecia esfumar todos os limites da realidade. Podemos mudar tudo, mas precisamos da sua coragem, Ana. A presença nova obrigava a fazer uma escolha. O que estava em jogo era mais do que um casamento arruinado. Era a própria essência da família. O que mais estava oculto? Neste momento de crise, o toque leve de um celular que vibrava na bolsa de Ana parecia completamente fora de lugar. Um novo aviso ou uma nova mensagem. Uma última linha que poderia desatar todo aquele nó. Leia antes que seja tarde demais. Mas, com tudo acontecendo, Ana não sabia se poderia lidar com mais uma revelação. A tensão tinha alcançado alturas inimagináveis. Poderia ela realmente se tornar parte desse pacto? A decisão pairava no ar como um raio prestes a atingir. O que seria dela? E o que mais poderia ser revelado nesse dia sombrio? O silêncio na igreja era ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. A figura encapuzada, que todos acreditavam ser a salvação, era a última coisa que Ana esperava. Clara, sua irmã, havia reaparecido do nada, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Margarita, a mãe de Ana, olhava atordoada, como se tivesse visto um fantasma. Você não sabe o que está fazendo, Clara! Gritou Margarita, sua voz tremendo. Volte agora! Mas Clara permaneceu firme, mãos trêmulas, mas o olhar determinado. Para Ana, o mundo estava girando. O peso das revelações parecia esmagá-la. E para cada resposta que surgia, mais perguntas brotavam. Ele nunca abandonou a gente. Ele estava aqui o tempo inteiro. Clara exclamou, a voz carregada de urgência. E o que aconteceu com você, Ana? E com nós duas? Está ligado ao pacto. Os murmúrios da multidão aumentaram, uma onda de confusão se espalhando. Ana olhou para Miguel, que parecia perdido, o olhar um misto de incredulidade e medo. O tremor do altar se intensificou. As paredes pareciam abanar. E, de repente, uma luz muito forte iluminou a igreja como um relâmpago. Parem! Gritou Clara, erguendo as mãos como se controlasse a tempestade. Mas a luz não parava. Sou a guardiã deste segredo. Clara falou com uma ferocidade que fez a multidão recuar. Assustada, naquele instante, uma sombra mais densa começou a se formar ao redor de Clara, como se uma nuvem escura quisesse engoli-la. O olhar de Ana se arregalou. O que estava acontecendo? Os murmúrios na sala tornaram-se gritos de pânico. E foi nesse momento que uma nova figura surgiu atrás de Clara. Era um homem,
surgindo como um espectro da névoa, com um sorriso enigmático que congelou a respiração de todos. Ele se aproximou lentamente, e Ana reconheceu aquele rosto. Era seu pai, o homem que todos acreditavam ter desaparecido, de se tornar uma lenda dentro de sua família. Pai! Ana gritou, o peito apertando de emoção e confusão. Como ele estava ali, o espetáculo de luz e sombra parecia agora um pesadelo se revelando. Ana, eu voltei para acabar com isso tudo, ele disse, e a voz dele ecoou como um trovão, ressoando no interior da igreja. Clara tem razão. O pacto é mais complicado do que vocês imaginam. O coração de Ana disparou. Por quê? O que é que está acontecendo? Ela sentia que seu mundo estava desmoronando. A figura do pai, que sempre foi uma lembrança distante, agora estava ali, tão real e tão cheio de segredos. Tudo está ligado ao que Margarita fez. Ele continuou, apontando para a mãe. O olhar dela estava fixo em Ana, como se quisesse protegê-la de um destino sombrio. Ela abortou a verdadeira aliança. E você, Ana, precisa decidir se vai fazer parte disso ou se vai se afastar de tudo. O olhar de Margarita era de desespero. Não, por favor! Você não entende, Clara. Não sabe o que está sendo deixado para trás. O que acontece se não interferirmos agora? A tensão cresceu e o ar ficou pesado com o sentimento de traição. Quem realmente é você? Ana perguntou, com raiva e dor. O que mais estava escondido? Sua vida estava cheia de segredos, como uma teia intrincada que a envolvia. Ela sentia um nó na garganta, o peito ofegante. O homem olhou dentro dos olhos de Ana, e a verdade parecia queimar como um fogo. O pacto não é sobre você e Clara, Ana. É sobre você. Você é a chave. E se não decidir logo, todos nós seremos consumidos pela sombra do que se escondeu por tanto tempo. E então, outra onda de luz irrompeu. O altar estremeceu e todos gritaram. Não! Ana gritou, enquanto a luz ofuscante parecia se espalhar pelo ambiente. Um grito ressoou e o caos dominou. O que mais poderia acontecer? Que segredos ainda eram necessários para serem revelados? A tensão no ar era palpável e Ana sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. Mas a luz ofuscante a fez questionar tudo. O que seria dela agora? Num mar de confusão, onde estava a verdade? Que escolha teria que fazer em meio a tudo isso? O chão da igreja tremeu e a luz ofuscante se espalhou como um incêndio descontrolado. Ana mal podia respirar. Aqueles olhos familiares, aqueles traços que pareciam ter saído de suas memórias mais antigas, agora a encaravam, e tudo ao seu redor se tornava um borrão nebuloso. A presença de seu pai era algo ao mesmo tempo reconfortante e assustador, como se uma sombra pairasse sobre ele. Ouvia-se o murmúrio da multidão em choque, varrendo a atmosfera de expectativa. Papai, como você? O que está acontecendo? Ana mal conseguia formular as palavras. O peso de tantas verdades lhe oprimia o peito. Miguel, agora paralisado ao lado, parecia o espectador e o espetáculo de horror. Você precisa entender, Ana, ele disse, sua voz profunda e penetrante. O pacto que antes era parte de sua família é muito mais complexo do que vocês pensam. O que Margarita fez não foi apenas uma escolha. Foi uma traição. Clara, ainda ao centro da confusão, olhava para os dois.
os olhos cheios de dúvidas. Uma traição? Ana repetiu, seu coração agitado. A palavra a atingiu como um soco no estômago. Como assim uma traição? A expressão do pai se tornava mais intensa, como se estivesse lutando contra um fardo. Margarita e eu, nós éramos parte de algo maior. Eu não desapareci, por escolha própria. Fui forçado a me afastar para protegê-las. O pacto que envolvi não era sobre nós, mas sim sobre a proteção delas, de você. As palavras ecoavam e o pânico se espalhava pela igreja. Mas, no meio desse caos, uma nova presença começou a se manifestar. Uma figura feminina, obscurecida pelas sombras, começou a se contorcer dentro da luz intensa. Ana olhou fixamente, o coração disparando. "Quem é você?" gritou. A mulher surgiu, e a imagem dela foi tomando forma, revelando um rosto conhecido, mas que Ana nunca imaginou ver. Era sua avó, a matriarca da família, cuja história havia sido enterrada sob camadas de segredos. Ela parecia mais jovem do que Ana esperava. Os traços eram firmes, mas o olhar carregava a sabedoria de tempos antigos. "Ana!" ela chamou, a voz forte e cheia de gravidade. "Você precisa saber a verdade que sua mãe escondeu. A única maneira de romper o ciclo maligno é enfrentando o que se passou. E o que todos ainda não sabem é que você é a próxima guardiã." Essas palavras tomaram como tsunami, arrastando tudo. "Guardiã?" Ana gaguejou. "Do quê?" A confusão, o medo e a indignação estavam em seu olhar, enquanto a multidão estava paralisada em expectativa. O próprio altar vibrava em resposta à revelação. Clara olhou para Ana com mistura de alívio e medo. "Ela está certa, Ana. O que você herdou é mais poderoso do que você pode imaginar. O pacto está em suas mãos. Mas você deve primeiro descobrir o que está escondido em você." Ana sentiu um nó se formar na garganta. A ideia de herdar um legado que poderia não apenas mudar sua vida, mas também afetar Miguel, a fez sentir um frio na espinha. "E se tudo isso não for verdade? E se tiverem me manipulando?" Suas palavras saíram quase em um sussurro. A dúvida como uma sombra cercando. "Você tem que acreditar. Ninguém aqui está mentindo, mas a verdade é aterrorizante." A avó disse, o olhar penetrante. Ana olhou para Miguel, que a observava com um ressentimento crescente, a confusão crescendo em seus olhos. As coisas que não estavam sendo ditas estavam em seu rosto. "Se você não tomar uma decisão agora, Ana, tudo poderá desmoronar." A avó insistiu, a voz elevada. O clima carregava um pressionar crescente. E a tensão ficou tão densa que quase era palpável. Eram segredos demais. Revelações demais para uma única pessoa lidar. Então, como se a própria igreja estivesse respondendo à tensão no ar. Um tremor formidável sacudiu o chão. As luzes piscarem e naquele instante de desordem, o altar que sustentava o peso de todas aquelas verdades se despedaçou. Um grito surgiu no ar, enquanto uma fissura se abria sob os pés de Ana. A luz ofuscante atacando cada canto da igreja. Ana sentiu o chão desaparecer sob ela. E só deu tempo de olhar para Miguel, que gritava o nome dela. Mas, desaparecendo no abismo, um pensamento atravessou a mente dela. O que mais estava escondido no fundo? E o que significava ser a guardiã? Em meio ao caos, um silêncio profundo cercou tudo. E tudo que Ana se perguntava
era se já era tarde demais. Para descobrir a verdade, a luz ofuscante subiu como um rugido, envolvendo Ana em um turbilhão de incertezas. O solo começou a se abrir sob seus pés, devorando o altar e os segredos que ali residiam. O que seria dela se todo aquele caos a consumisse? Ela sentiu o ar rarear e o coração disparar. Miguel, com os olhos arregalados e a expressão de desespero, estendeu a mão, mas tudo parecia escapar entre os dedos dela. Ana! Ele gritou, mas o som se misturou ao estrondo que ecoava pela igreja. O vazio sob os pés dela era profundo, e nessa queda, uma onda de memórias emergiu, como um filme passando à velocidade da luz. A imagem do pai, o abraço de Clara. Os olhos de Margarita. Todos eles agora pareciam parte de uma história contada em uma língua desconhecida. A luz girou ao seu redor. A escuridão avançando como um espectro faminto. Então, uma energia palpável deixou a igreja em silêncio. Onde estou? Foi tudo o que conseguiu murmurar. A imagem mais clara era uma fotografia em preto e branco de uma mulher sorrindo, tremulando na parede. Quem era ela? O peso dessa mulher nas fotos parecia imenso, como se cada retrato contasse uma parte da história que Ana ignorava. E assim que ela se virou, ouviu uma risada suave, como se alguém estivesse nos bastidores desse teatro de sombras. Você nunca acreditou que as coisas eram assim, não é? A voz ecoava pelo espaço como um eco familiar. Uma parte da história que Ana ignorava, e assim que ela se virou, ouviu uma risada suave, como se alguém estivesse nos bastidores desse teatro de sombras. O Clara brilhava com uma intensidade quase sobrenatural, e uma aura peculiar a envolvia. Clara? Ana gaguejou. O que está acontecendo? Onde estão todos? A irmã sorriu, mas havia algo inquietante nessa expressão. Você não vê? Nós estamos em um lugar onde as verdades são reveladas. As palavras dela eram como um sussurro envolto em mistério. Você sempre foi a chave, Ana. E eu? Bem, eu sou a guardiã do que se esconde há muito tempo. A confusão tomou conta de Ana. Guardião do quê? O que você está falando? A angústia a fez apertar as mãos. Um nó na garganta. Do pacto, da história que nossa mãe e nosso pai esconderam de nós. Vou te mostrar. A voz de Clara era convincente e, sem mais delongas, ela levantou a mão. Uma onda de luz irrompeu e a sala começou a se transformar, revelando visões de um passado sombrio. Ana viu flashes de sua mãe envolta em situações estranhas, rituais e uma conexão que nunca imaginou. Cada cena a deixou mais aterrorizada, mas no meio de tudo isso, algo ainda mais perturbador atraiu sua atenção. Uma figura masculina ao lado de Margarita. Ele era familiar, mas Ana não conseguiu conectar os pontos até que uma nova visão apareceu. Era ela mesma, com a mesma aparência da fotografia quando mais jovem. Em um altar, com um outro homem, a imagem se fundiu em uma revelação devastadora. Não! Não pode ser! Ana sentiu o coração afundar. Clara se aproximou, o sorriso dela agora ameaçador. Sim, Ana, você é parte disso. Você é com uma quenhoia ou cidadão superior. Assim, Ana, você é parte disso. Você é. Sim, Ana. Você é parte disso.
Você é mesmo a SPK. Eu vou reencontrar a minha presença. A minha cunha dispara e todo mundo cá dentro diz que ela sai. Eu vou reencontrar a minha presença. A reencarnação da própria guardiã original desse pacto. E o homem no altar. Sim, ele é nosso pai. Não, isso não é verdade. Ana gritou, sentindo a cabeça girar. É o pai. Ele não podia. Mas Clara só balançou a cabeça. Ele fez escolhas, Ana. E pelo que você está prestes a descobrir, você não é a única que desempenha um papel nesse jogo. Olhe para mim. A expressão dela se transformou e, de repente, Ana viu a irmã não como um rosto familiar, mas como um espectro de outra era, uma referência de algo muito mais antigo e poderoso. Então, como um suspiro, a realidade ficou turva novamente. Ana sentiu como se estivesse sendo puxada para a escuridão. E todos os ecos da verdade começaram a se sobrepor. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? O que isso significava para ela, para Miguel, para todo o futuro que pensou que teria? Nesse momento, uma nova onda de luz tomou-a. Sala, Clara desapareceu na névoa, mas a risada dela ainda ecoava. Ana sentiu o chão tremer mais uma vez. Mas agora, diante dela, uma nova escolha se apresentava. Um novo caminho em meio ao caos. Era uma chance, ou seria um caminho para a destruição. E o que isso significava para os laços que ainda restavam? Enquanto tudo girava, o coração de Ana pulsava em um ritmo frenético, sabendo que tudo estava em jogo. A sala se iluminou de maneira espantosa e, de forma abrupta, Ana acordou de volta à igreja, com os convidados olhando para ela. E Clara não estava mais lá. O peso das revelações ficou. A tensão era intensa, como uma tela em branco diante de um artista. Tudo agora dependia das escolhas que ela faria. E naquele momento, Ana soube que apenas o futuro revelaria o que realmente a aguardava. A luz ofuscante subitamente recuou, e Ana se viu de volta à igreja. O tumulto havia se acalmado, mas a tensão no ar era palpável. Os olhares dos convidados estavam fixos nela, como se esperassem por uma resposta a algo que não fazia sentido. Ela piscou, tentando se ajustar à realidade, que parecia desmoronar novamente. Miguel estava ao seu lado, com a expressão angustiada. Mas foi um outro olhar que prendeu sua atenção. Não era Clara, não era mesmo sua mãe. Era uma mulher misteriosa ao fundo, envolto em um vestido longo e escuro, que parecia se contorcer com a luz que ainda piscava no ambiente. Ana franziu a testa. Seu coração batia descompassado. Quem é ela? Sussurrou Ana, apontando discretamente. Miguel seguiu o olhar, e ao vê-la, suas feições se tornaram ainda mais pálidas. Eu não sei, mas ela parece familiar. A mulher se aproximou lentamente, como um predador prestes a fazer sua investida. O murmúrio dos convidados cresceu, uma onda de inquietação se espalhando por entre eles. Era como se a temperatura na sala tivesse caído, um frio cortante que tirava o fôlego. Você não pode escapar da verdade, Ana. A mulher falou com uma voz suave, mas que ressoava forte, como um trovão distante.
O pacto não é apenas um legado. É uma maldição que se repete. Ana sentiu seu estômago revirar. Quem é você? Sua voz saiu entrecortada, transbordando confusão. Você sabe muito bem quem eu sou. Sou a razão pela qual você e sua família estão no centro deste caos. Ela olhou diretamente nos olhos de Ana, e as lembranças pareciam surgir como fantasmas em sua mente. Um flash de imagens, risos, diálogos de infância. E de repente a figura de sua avó. Algo que Ana não havia percebido antes. Você é a fada da morte. O que está fazendo aqui? Miguel interrompeu, a incredulidade transparecendo em sua voz. A mulher sorriu, um sorriso enigmático que a deixou ainda mais intrigada. Não sou uma fada, querido. Sou uma guardiã do tempo. E com o tempo vem a verdade, afirmou ela, sua voz agora mais profunda, como um eco ancestral. A tensão aumentava. E a verdade, Ana, é que o pacto não foi feito apenas para proteger. Ele tem um preço que a família de vocês tem pago há gerações. Ana sentiu um frio na espinha. Um preço? Que preço? A mulher avançou, seus passos como sombras ao redor. O preço é vida, Ana! Cada vez que um membro da sua família se casa, alguém deles deve sacrificar uma parte de si para manter a proteção. O ar parecia escapulir dos pulmões de Ana. Isso não pode ser verdade! Minha mãe nunca! Ela começou a protestar, mas a mulher ergueu a mão, silenciando-a. Você realmente acha que os segredos não têm consequências? Não só seus, mas de todos ao seu redor. A verdade que sua mãe escondeu é muito mais profunda do que você imagina. E o maior sacrifício pode nunca ter sido feito. A multidão em volta estava hipnotizada, as reações variando do choque à descrença. O coração de Ana pulsava com força. O que você está dizendo? O que mais está escondido? Eu estou dizendo que o casamento de vocês não foi apenas o que todos celebraram. A mulher prosseguiu, cada palavra dela como uma facada. Você, Ana, é um elo na teia, e o que aconteceu aqui hoje poderá decidir o futuro de todos nós. Neste momento, Ana viu Miguel se afastar. A expressão chocada. Você é parte. Disse também, não é? Ele disse, a voz hesitante, como se estivesse fazendo uma conexão que ele jamais queria. Sim, a mulher afirmou com um olhar sombrio. E a decisão que você tomar envolve muito mais do que só sua escolha. A tensão começou a vaporizar o ar. Ana, repleta de dúvidas, olhou para a mulher, então para Miguel, e um pensamento a atingiu como um raio. O peso da verdade estava se acumulando. E enquanto o choque se propagava pela igreja, Ana percebeu que novas camadas de revelações estavam surpresas no que vinha a seguir. E antes que ela pudesse questionar algo mais, a mulher lançou um olhar profundo para todos na sala, e o chão sob os pés de Ana começou a tremer novamente. As velas tintilaram, as luzes piscaram. O que mais estava prestes a ser revelado naquele dia que já parecia um pesadelo? A respiração de Ana estava acelerada e em instantâneo tudo poderia mudar. Que escolha ela faria agora? O destino da própria vida pulsava no ar e a verdade ainda estava longe de ser revelada. A luz ofuscante recuou, mas não se dissipou completamente. Em vez disso, ela parecia acumular-se em um canto da igreja, como um furacão de verdades prestes a ser liberado. Ana e os convidados se encontravam em um estado de expectativa. A tensão quase tangível. O olhar da mulher misteriosa, a guardiã do tempo, continuava a hipnotizar a todos. Mas, antes que qualquer um pudesse digerir suas palavras,
Algo inesperado aconteceu. E você precisa decidir agora, Ana. A mulher insistiu, sua voz ecoando como um trovão. A maldição só pode ser quebrada por um sacrifício. A escolha tem que ser feita antes que o sol se ponha. Que sacrifício? Ana perguntou, sua voz tremendo. O coração dela batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Miguel, ao lado dela, segurou sua mão, mas suas feições estavam sombrias, transparecendo a mesma confusão que consumia todos ali. Mas antes que a mulher pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pela igreja, como o impacto de um trovão. O altar tremeu novamente, mas desta vez não foi apenas um tremor. Uma fissura se abriu no chão de pedra. Um burburinho de medo subiu pela multidão. Pessoas começaram a murmurar, olhando ao redor, buscando um escape. Ana ficou paralisada, horrorizada. O que estava acontecendo? A fissura se alargou e uma sombra escura começou a emergir dela. A presença de algo terrível. Algo que ninguém ali parecia preparado para enfrentar. Fiquem calmos! Gritou Miguel. Mas sua voz soava mais como um apelo desesperado do que uma ordem. Ana não conseguia desviar o olhar da fissura. Uma figura encapuzada, envolta em um manto escuro, começou a se materializar, como se estivesse sendo puxada do próprio abismo. Não! Gritou a mulher misteriosa, seus olhos arregalados em terror. Ele veio! Ana agora estava tremendo, com um nó na garganta. A figura encapuzada levantou a cabeça, revelando um rosto que lhe era horrivelmente familiar. O tempo parecia congelar. Era seu pai. Pai? Ana sussurrou, a voz quase inaudível, enquanto sua mente girava, tentando entender o que estava acontecendo. Miguel a olhou, a expressão de incredulidade se transformando em pavor. Sim, Ana, o pai respondeu, sua voz ressoando com uma autoridade que fez o silêncio tomar conta da igreja. Eu voltei para reivindicar o que é meu. Os gritos começaram a ecoar pela multidão, em desenrolar de pânico. O que você quer? Ana conseguiu perguntar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela queria acreditar que ele estava ali para protegê-la, mas algo em seu olhar a fazia sentir que era justamente o contrário. Eu quero o que sempre foi meu. Você é parte disso, filha. Ele estendeu a mão para Ana, como se tentasse capturá-la. E o ambiente ficou ainda mais pesado com uma energia palpável e ameaçadora. Não, eu não sou parte de nada disso. Ana gritou, o pânico fazendo suas pernas tremerem. A luz começou a pulsar com mais intensidade. E a sombra do pai começou a se fundir com a escuridão da fissura. Você vai entender, Ana. Você será a chave. Mas se falhar, todos nós pagaremos o preço. Ele lançou um olhar carregado de presságios. E nesse momento, a verdade chocante atingiu como um soco. Você está mentindo! Seus pulmões se sentiam vazios. E a dor nas palavras era excruciante. Você não pode estar falando sério. As paredes da igreja começaram a se contorcer e um grito coletivo emergiu da multidão. Mas, no meio do caos, Ana teve um vislumbre. Seu pai, a figura que sempre idealizou como protetor, na verdade, era a raiz de toda a maldição que assolava sua família. Sua mente explodiu com a revelação. Você estava por trás de tudo isso, não é? Você é o verdadeiro responsável por essa maldição. A indignação ressoou em seu tom, mas sua própria voz parecia distante, como se estivesse no meio de um pesadelo. Não é só isso.
O pai começou a rir, um riso baixo e perturbador que preencheu a sala. Você ainda não entendeu. A tarefa não é apenas sua. Você precisa da ajuda de todos aqui. Quem poderá ser o sacrifício? Ana olhou para Miguel, depois para a multidão de rostos confusos e temerosos. A pergunta pairava no ar como um veneno. O peso da verdade esmagava suas esperanças. O que aconteceria com todos? Ela tinha que decidir, mas a escolha parecia impossível. O altar começou a ruir, e o tempo estava se esgotando. O passado, o presente e o futuro de Ana estavam se encontrando em um único ponto. E nesse instante, sua vida nunca mais seria a mesma. Qual seria seu próximo movimento? A fissura se alargava e o terror do desconhecido ecoava em sua mente. A certeza de que o pior estava por vir. Nesse momento, uma sombra mais escura se formou e uma nova onda de horror estava prestes a ser revelada. O que seria necessário para quebrar o ciclo? A queda estava chegando e Ana precisava decidir. A fissura no chão se expandiu e a terrível verdade diante de Ana a esmagou. A figura de seu pai se ergueu mais. A sombra projetada era uma penumbra que ameaçava todos ali. O altar parecia se esfacelar sob o peso daquilo que eles não podiam suportar. Gritos e lamentos ressoaram enquanto a multidão se afastava. Buscando refúgio. Não! Ana gritou, segurando a mão de Miguel. O olhar dele estava cheio de medo. Uma expressão que a fazia querer proteger a todos, mas ela precisava mais do que nunca de coragem. Mergulhou nos olhos de seu pai, tentando encontrar uma resposta. Você não pode fazer isso! A sombra sorriu, uma risada sombria que ecoou. Você realmente acha que tem alguma escolha? O legado que carrega é poderoso. Bandeira de um pacto que se estende por gerações. A hora de decidir chegou e o tempo está se esgotando. Uma rajada de vento gelado cortou a igreja, mas dentro dela, Ana sentiu uma onda de calor. Algo dentro dela começava a despertar. A lembrança de Clara. Suas palavras ecoando em sua mente. Você é a chave. O que isso significava? Ela hesitou, mas a determinação a envolveu. Ela não seria apenas uma marionete nesse jogo sombrio. Seja o que for que você queira, não pode me controlar. Ana gritou, e a voz dela ressoou. A multidão deu um passo atrás. Um murmurinho de surpresa se espalhando. O pai pareceu hesitar. Uma falha em sua expressão sombria. Você não entende. A proteção que criamos é para manter a escuridão afastada. Ele hesitou. A ambiguidade no olhar dele era palpável. Você é a única que pode conceber essa verdadeira força. Você deve ser a guardiã. Eu não quero isso. Ana rebateu. Não quero fazer parte desse ciclo. O que me dá o direito de sacrificar alguém para você? O desejo ardente pelo controle surgia, e cada palavra dela era como um golpe. Os interesses da família vêm primeiro. Ele retorquiu, o tom ameaçador. Mas por um instante, seus olhos pareciam se suavizar. E o pai começou a se aproximar, a sombra recuando. Você pode curar isso. Foi então que Ana teve uma ideia. Uma inspiração que brotou de dentro. Se eu sou a chave, então preciso usar essa força de uma maneira diferente. Senti um formigamento nas mãos, uma energia poderosa que se estendia por sua essência. Ela olhou para os arredores. Todos nós aqui somos parte disso. Se estivermos juntos, podemos quebrar essa maldição.
A mulher misteriosa fez uma pausa, e os olhos dela brilharam com o entendimento. Sim, se a união for verdadeira, o pacto poderá ser quebrado. A força do amor pode vencer a escuridão. Os convidados olhavam confusos, mas aos poucos começavam a se unir. Passos hesitantes se transformando em uma corrente de apoio. Miguel segurou mais firme a mão de Ana e um brilho surgiu em seus olhos. No amor, não deve haver medo. Não precisamos sacrificar um ao outro. Ana exclamou, o poder se intensificando. Vamos quebrar essa maldição juntos. Elevação de ânimo tomava conta do ambiente. A energia pulsava em uma onda de força. Então, em um ato simbólico, todos juntaram as mãos, buscando a conexão. O espaço ao redor começou a brilhar, e a fissura estonteante no chão começou a se fechar. Os sussurros e gritos se transformaram em um coro de esperança. Um grito unificado que fez ecoar as paredes da igreja. E quando tudo parecia que iria explodir, o pau finalmente parecia se render. A sombra ao seu redor foi substituída por luz. E com o último olhar, ele desapareceu na mesma forma em que apareceu. O peso que pairava sobre Ana se dissipou e uma paz imensurável a envolveu. Silêncio absoluto tomou conta. A fissura não estava mais presente. Os convidados começaram a se abraçar, lágrimas de alívio escorrendo. Miguel olhou para Ana. Seus olhos eram um mar de emoções. Nós conseguimos! Ele sussurrou. E ela sentiu seu coração acelerar. Ainda havia dúvidas pairando em seu coração. O que viria a seguir? O legado da família agora dependia de suas escolhas. A vida de todos ali havia mudado. Mas segredos ainda podiam existir nas sombras. E antes que ela pudesse processar tudo, Ana percebeu algo em sua mão. Uma pequena chave antiga, um símbolo de tudo o que tinha que vir. O que mais poderia ser revelado nesse emaranhado de segredos e amores? E aqui está a sua chance. Não perca a oportunidade de acompanhar todas as revelações incríveis que estão por vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma história exclusiva que está por vir. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Vamos fazer barulho! Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.